Na aula passada, você construiu observabilidade e finalmente enxerga o custo de cada chamada. Hoje a gente usa essa visão para atacar o custo de forma inteligente com duas ideias, gatevais e roteamento de modelos. E o ponto de partida é uma verdade que fica óbvia assim que você olha os números. Você provavelmente está usando um modelo caro e poderoso para tudo, inclusive para perguntas simples que um modelo barato resolveria igualzinho. É como contratar um especialista sênior, caríssimo, para atender também quem só quer saber o horário de funcionamento. Faz sentido para os casos difíceis. É desperdício puro para os fáceis. Nessa aula, você aprende a usar o modelo certo para cada trabalho, e é onde a conta de inteligência artificial do vento pode cair pela metade sem o cliente perceber nenhuma diferença na qualidade. Economia sem sacrifício, quando bem feita. Primeiro, o Gateway, que é a fundação. Hoje, provavelmente, o seu código chama a API do modelo diretamente, a da OpenAI num lugar. E se você quiser usar a da Anthropic, é outra API com outro formato em outro lugar do código. O problema disso aparece rápido. Trocar de modelo exige mexer no código, cada provedor tem um jeito diferente, e não existe um ponto central onde você controla, mede e limita tudo. O Gateway resolve isso sendo um intermediário único. Em vez do seu código falar com cada provedor, ele fala com só ponto, o Gateway, e o Gateway fala com todos os provedores por baixo, traduzindo os formatos. Pensa nele como uma tomada universal para modelos de inteligência artificial. A partir do momento que você tem esse ponto central, um monte de coisa fica possível de fazer num lugar só. Trocar qual modelo atende sem mexer no código da aplicação, medir o custo de todos os modelos de forma unificada, aplicar limites de gasto, ter um plano B se um provedor cair. O Gateway não faz mágica sozinho. Ele cria o ponto de controle onde toda a inteligência de custo e roteamento passa a morar. É a peça de infraestrutura que destrava o resto da aula. Deixa eu detalhar o que esse ponto central te entrega, porque cada item resolve uma dor real de produção. Primeiro, um formato só. O seu código fala uma língua e o Gateway traduz para qualquer provedor. Isso significa que trocar do modelo A para o modelo B é mudar uma configuração no Gateway, não reescrever código. E no mercado onde sai modelo novo, melhor e mais barato toda semana, essa flexibilidade vale ouro. Segundo, resiliência. Se o provedor principal cair, ou ficar lento, ou começar a dar erro, e todos caem de vez em quando, o Gateway percebe e redireciona automaticamente para um modelo alternativo, e o seu cliente nem sente. Sem Gateway, se o seu único provedor cai, o seu produto inteiro cai junto. Terceiro, controle central. As chaves de API ficam num lugar só, bem guardadas, em vez de espalhadas pelo código. Os limites de gasto são aplicados num ponto, os logs e métricas de todos os modelos convergem para um painel. É a diferença entre gerenciar 10 ligações caóticas e gerenciar uma central organizada. Para um protótipo, falar direto com o modelo tá ok. Para um produto sério, com o time e custo importando, o Gateway deixa de ser luxo e vira boa arquitetura. E existe um ganho estratégico mais profundo, que é evitar o aprisionamento a um único fornecedor. Quando seu código está grudado na API de um provedor específico, você fica refém dele, dos preços dele, das políticas dele, da disponibilidade dele. Se ele triplicar o preço amanhã, você engole. Com Gateway isolando seu código de qual provedor está por trás, trocar de fornecedor vira uma decisão de negócio que você toma livremente, não uma reengenharia dolorosa que te prende onde está. No mercado tão jovem e volátil quanto de inteligência artificial, manter essa liberdade de troca é uma das jogadas mais espertas de arquitetura que existem. O Gateway compra sua independência. Com o Gateway no lugar, a gente destrava a ideia central da aula, o roteamento. A observação que a fundamenta é simples e, uma vez vista, impossível de ignorar. As perguntas que o vento recebe têm dificuldades muito diferentes. Qual o horário de funcionamento? É trivial. Qualquer modelo, até o menorzinho e mais barato, responde perfeitamente. Resolva esse caso de troca com exceção de defeito fora do prazo é complexo, exige raciocínio, e aí sim vale o modelo topo de linha. O erro que quase todo mundo comete no começo é mandar as duas perguntas para o mesmo modelo caro. Resultado: a pergunta fácil paga o preço da difícil, e você torra dinheiro respondendo das 9 às 18 com um modelo que custa 10 vezes mais do que precisava. E a diferença de preço entre modelos não é pequena, é gritante.
O modelo mais capaz pode custar 10, 20, às vezes 50 vezes mais por token que um modelo pequeno competente. Quando você multiplica essa diferença por milhares de atendimentos por dia, a conta de usar o modelo caro para tudo vira absurda. O roteamento conserta isso. Uma camada, no Gateway, olha cada pergunta e decide qual modelo é o adequado. Fácil vai para o pequeno e barato. Difícil vai para o grande e poderoso. E aqui está o ponto de ouro. Para o cliente, a qualidade percebida é a mesma, porque cada pergunta foi atendida por um modelo capaz de respondê-la bem. Ele não percebe economia nenhuma, ele só recebe boas respostas. Mas a sua conta no fim do mês despenca. Economia invisível para o cliente, enorme para você. É o tipo de otimização que não tem lado ruim quando bem calibrada. O cliente ganha respostas boas e a empresa ganha uma margem que viabiliza o produto. Olha o roteamento em código e repara na elegância. Uma função classifica a dificuldade da pergunta. E note que essa própria classificação é feita por um modelo pequeno e barato, ou até por regra simples, porque decidir isso é fácil ou difícil é bem mais barato que responder a pergunta. Com a dificuldade em mãos, o roteador escolhe. Trivial vai para o modelo pequeno, que custa uma fração, média vai para o médio, e só o que realmente exige raciocínio vai para o modelo grande e caro. Olha a saída. Qual horário foi classificado como trivial e roteado para o pequeno? Troca com defeito foi para o grande. E o número que importa lá embaixo, custo médio por atendimento, caiu 58%. Mais da metade da conta, economizada, sem nenhuma queda de qualidade percebida, porque cada pergunta foi para o modelo certo para ela. E como você tem observabilidade da aula passada, você não faz isso no escuro. Você mede a qualidade de cada rota e confirma que o modelo pequeno realmente dá conta das perguntas triviais. Se ele começar a errar alguma categoria, você a promove para o modelo maior. Roteamento é economia guiada por medição, não por chute. É onde a observabilidade que você construiu vira dinheiro no bolso. Vale notar que existe uma alternativa ainda mais simples ao classificador, que funciona bem em muitos casos. Comece sempre pelo modelo pequeno e só escale para o grande se a resposta do pequeno não passar num teste rápido de qualidade. É o padrão de tentar barato primeiro, subir só quando precisa. Tem a vantagem de que você paga modelo caro apenas nos casos em que o barato comprovadamente falhou, não nos que você achou que seriam difíceis. Qual das duas abordagens usar? Classificar antes ou escalar depois? Você decide, adivinhe, medindo qual dá melhor custo-qualidade para o seu tráfego real. Mas roteamento tem um cuidado que precisa ser dito, porque a economia mal calibrada sai pela culatra. Se você for agressivo demais, mandando para o modelo pequeno perguntas que, na verdade, eram difíceis, você economiza no papel, mas a resposta sai ruim. E uma resposta ruim tem um custo que não aparece na fatura da inteligência artificial. O cliente insatisfeito, a reclamação, a venda perdida, a confiança arranhada. Esse custo quase sempre supera, e muito, os centavos que você economizou usando o modelo barato. A regra prática de calibração é, na dúvida, suba de modelo. O custo de rodar um modelo um pouco mais caro é conhecido e pequeno. O custo de uma resposta ruim é difuso e grande. Então, você roteia para o modelo pequeno só o que você tem confiança, medida, de que ele resolve bem e deixa a fronteira da dúvida ir para o modelo maior. Economizar é ótimo, economizar demais é furada. E, de novo, é a observabilidade que te diz onde está a linha. Você mede a qualidade por rota e ajusta. Roteamento bem feito não é sobre usar sempre o mais barato. É sobre usar o mais barato que ainda entrega qualidade. E essa fronteira você descobre medindo, nunca supondo. Quero elevar um pouco o olhar, porque roteamento não é só um truque técnico de economia. É uma decisão de negócio disfarçada de escolha de modelo. Quando você decide qual modelo atende qual pergunta, você está, no fundo, decidindo quanto vale a qualidade em cada situação. E isso abre possibilidades estratégicas. Um cliente do plano Premium do Vento talvez mereça sempre o modelo grande, a melhor experiência possível, porque ele paga por isso. A FAQ pública e gratuita, acessada por milhões, pode rodar no modelo pequeno, porque o volume é enorme e a margem apertada. Uma consulta que precede uma compra grande justifica o modelo caro. Uma dúvida pós-venda trivial, não. Repara que agora você não tem mais um padrão único e cego. Todo mundo usa o modelo X. Mas uma política de custo versus qualidade por segmento, tomada com números na mão graças à observabilidade.
Isso é o tipo de decisão que deixa de ser só engenharia e vira conversa de negócio. Você consegue sentar com quem cuida das finanças e dizer se a gente rotear assim, corta tanto de custo com esse impacto medido na qualidade. Poucos engenheiros de inteligência artificial sabem operar nesse nível, e é exatamente ele que transforma um bom técnico em alguém indispensável. E repara como o roteamento não é uma ilha. Ele amarra com tudo que você já construiu no curso, e é por isso que ele funciona para você e não para quem pulou os fundamentos. Modelos menores são mais sensíveis à qualidade do prompt. Aquele few shot bem feito e aquele system prompt caprichado do módulo 1 rendem ainda mais no modelo pequeno, porque compensam a menor capacidade dele. Muitas vezes, um modelo barato com prompt excelente bate um modelo caro com prompt preguiçoso. Cada rota que você cria é uma nova configuração a ser avaliada com a suíte do módulo 2. Será que o modelo pequeno é mesmo bom o suficiente para as perguntas triviais? Você não confia, você mede. E o Gateway centraliza os logs de custo que alimentam a observabilidade da aula passada, fechando o ciclo. Você vê o custo, decide a rota, mede a qualidade, ajusta. Tudo que você aprendeu se reencontra aqui, na camada de produção. Roteamento é a prova de que os módulos não eram assuntos soltos. Eram peças de um sistema único que agora se combinam para te dar controle fino sobre a tríade que todo produto persegue: qualidade, custo e confiabilidade. Antes do resumo, uma nota sobre implementação para você não achar que precisa construir tudo isso do zero. Existem gatevais prontos, como LightLLM e Porky, que já te dão um formato único, o roteamento e a resiliência configuráveis, sem você escrever a camada inteira na mão. Vale muito usar. Mas, mais uma vez, o padrão do curso. Entenda o que o Gateway faz e por quê, para configurá-lo com consciência e saber o que fazer quando ele não cobrir o seu caso específico. A ferramenta te dá a estrutura, o entendimento te dá o controle sobre ela. Agora sim, recapitulando. O Gateway é o ponto central que fala com todos os provedores por baixo, te dando formato único, resiliência contra quedas e controle num lugar só, a infraestrutura que destrava o resto. Sobre ele, o roteamento manda cada pergunta para o modelo adequado à dificuldade dela, o fácil para o barato, o difícil para o poderoso. O resultado é uma economia que pode passar da metade da conta, invisível para o cliente, porque a qualidade percebida se mantém. O cuidado é não economizar demais. Na dúvida, suba de modelo, porque uma resposta ruim custa mais que um modelo caro. E o mais importante, roteamento é uma decisão de negócio, custo versus qualidade, que você toma com o número na mão graças à observabilidade e à avaliação. Tudo que você aprendeu no curso converge aqui. Prompt bom faz o modelo pequeno render, a suíte valida cada rota, o Gateway alimenta a observabilidade. O vento norte agora não é só bom, ele é bom e econômico, que é o que um produto de verdade precisa ser para sobreviver. O roteamento cortou o custo escolhendo o modelo certo para cada pergunta. Mas repara que ele ainda gera cada resposta do zero, toda vez. Na próxima aula, a gente ataca outra fonte enorme de desperdício com cache. Evitar pagar 2 vezes pela mesma coisa. Porque tem uma verdade sobre atendimento que muda tudo. As perguntas se repetem muito. Centenas de clientes perguntam qual o prazo de entrega, com palavras parecidas, todo dia. Se o seu sistema gera resposta do zero, chamando o modelo toda vez, você está pagando repetidamente para responder a mesma coisa. O cache guarda respostas e as reaproveita, cortando custo e, de quebra, latência, porque uma resposta em cache volta instantânea, sem esperar o modelo. Vou te mostrar as estratégias de cache, incluindo uma específica de LLM que reaproveita até partes de prompts diferentes. É mais uma alavanca de economia em escala, e junto com o roteamento, é o que mantém a conta do vento sob controle mesmo crescendo para milhões de atendimentos. Te vejo lá para parar de pagar 2 vezes pela mesma resposta.